Figueiredo, que está com um representante da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Norte, para saber a visão da OAB em torno dessas questões que a gente já está debatendo aqui no estúdio. Maxwell, por exemplo, essa questão aí da não obrigatoriedade da contribuição sindical, se estavam acompanhando, a gente está querendo saber a opinião da OAB também. Então, Murilo, eu estou aqui com o Renato Rodrigues, que é representante da Comissão dos Advogados Trabalhistas aqui do Estado. Obrigado pela participação no Bom Dia. O deputado Rogério Marinho está falando aí que são 17 mil sindicatos hoje no Brasil. A Argentina teria aí 100 e que teria uma dificuldade de fiscalização. E aí o trabalhador ele não precisaria necessariamente, obrigatoriamente, ter essa contribuição sindical anual, como diz hoje a legislação. Não seria mais uma questão, então, de investigar a contribuição, o trabalho desses sindicatos e não retirar essa contribuição? Na opinião do senhor, isso de fato realmente não acaba enfraquecendo a classe sindical que luta pelos direitos dos trabalhadores? Bom dia a todos, bom dia Maxwell, bom dia Murilo e ao novo deputado federal Rogério Marinho, que se encontra no estúdio. Bem, a nossa visão é realmente de enfraquecimento. Retirar a contribuição obrigatória dos cofres do sindicato é, sem sombra de dúvida, relegar a um segundo plano a atividade principal que o sindicato tem junto ao movimento nacional. Eu não considero uma herança fascista a questão sindical, até porque sabemos da importância dos sindicatos. O que deveria acontecer, em verdade, era uma maior fiscalização quando da possível abertura dos sindicatos e não levar a uma desarradoada ausência de proteção a um direito futuro do trabalhador. O trabalhador ficaria desprotegido com esses sindicatos sendo extintos? O que é que acontece hoje em dia? O movimento sindical, ele abrange a coletividade. O trabalhador, filiado ou não, contribuinte ou não, ele se sente já abrigado pela proteção sindical. Então, o que é que vai acontecer? Além de essa reforma ela mitigar a atuação sindical, vai fazer também com que o trabalhador seja, de certa forma, tendo em vista a relação de fragilidade com o ente patronal, ser pressionado à condição de se tornar filiado ou não, de contribuir ou não. E isso, na prática, já vinha acontecendo antes até mesmo, de certa forma, da reforma. Imagine quando a reforma for aprovada, se for o caso. A gente teria a situação aí proposta do acordo ser feito entre o empregado e o empregador, sem a interferência, digamos, sindical. O trabalhador, de uma certa forma, em alguns pontos, ele poderia ser até coagido pelo empregador? Olha, eu não falo em coação porque é uma expressão muito forte, né? Mas a chancela sindical nas convenções coletivas e nos acordos coletivos de trabalho é de suma importância para garantir os direitos primígenos do trabalhador. Daí a importância da participação efetiva do sindicato. Ok, Murilo, essa é a opinião, portanto, aqui do advogado trabalhista em relação aí a esse ponto específico dessa reforma trabalhista para retirar a obrigatoriedade da contribuição sindical anual do trabalhador. É isso. Obrigado, Maxwell Figueiredo. Eu já volto aqui, inclusive, com o deputado federal Rogério Marinho. Eu estava olhando aqui, só confirmando o nome do advogado que conversou com a gente, Renato Rodrigues, representante da OAB. A gente fez o contraponto e eu volto aqui a colocar a questão diante do deputado federal Rogério Marinho. O representante encara como esse enfraquecimento dos sindicatos, como um enfraquecimento da própria relação, talvez o poder de barganha, de manutenção dos direitos dos trabalhadores. Deputado, como é que o senhor Eu acho que primeiro a gente tem que verificar, saudar o advogado Renato Rodrigues. Bom dia, Renato. Primeiro a gente tem que avaliar o seguinte: a afirmação que eu fiz não é uma afirmação leviana, não. Quando eu falei que o nosso movimento sindical tem raiz fascista, eu estou calcado na história e em fatos. É importante que o advogado leia a história do Brasil, né, e do mundo. Existe um documento de 1929 do Benito Mussolini, que na época era o ditador fascista da Itália, chamada Carta de Lavori. Esse documento é o documento originário que inspirou Getúlio Vargas, que era fã de Benito Mussolini, a trabalhar a consolidação das leis do trabalho.
Como eu falei, a consolidação da lei do trabalho tem, nos seus direitos individuais, situações interessantes, importantes de respeito ao trabalhador, mas no direito coletivo, há um atrelamento dos sindicatos pelegos ao governo para serem braços do governo desde a década de 40. É muito cômodo, é muito conveniente você ter um sindicato, por exemplo, que foi terceirizado, porque nós somos o Brasil, o país da piada pronta, né? É o Sindicato dos Trabalhadores em Sindicatos. Sindicato da indústria do vestuário, Sindicato da indústria do vestuário da roupa branca, Sindicato da indústria do vestuário da roupa lilás. Olha, por favor, são 3,6 bilhões de reais que são capturados do salário do trabalhador, um dia de trabalho por ano, para uma estrutura que na grande maioria é pelega, não funciona, está usando o dinheiro do trabalhador de forma absolutamente desproporcional e fora dos objetivos iniciais. Agora, existem sindicatos que merecem o nosso respeito e que não precisam disso. E esses vão ficar e esses aqui vão sobreviver e que não precisam dessa situação, porque os associados pagam mensalmente. Você tem 20% da população de trabalhadores brasileiros que é sindicalizados. Você acha que, por exemplo, um ACUT não vai sobreviver? Que o Sindicato de Comerciários de São Paulo não vai sobreviver? Que o Sindicato dos Metalúrgicos não vai sobreviver? É evidente que vão sobreviver porque prestam um trabalho ao seu associado. Agora, esses sindicatos que eu falei são milhares, e a grande maioria, esses precisam sair para fortalecer o processo de negociação. A reforma, a gente escutar dizer que não é preciso fazer uma modernização de uma lei que, por exemplo, tem dispositivos que dizem que a mulher não pode litigar sem assistência do marido, que a mulher, por exemplo, não pode ter condições mínimas de trabalho quando se trata de uma mulher que trabalha num local em que o patrão é o seu pai, é o seu irmão ou é o seu marido. Uma lei que, por exemplo, diz que o Brasil ainda é dividido em 22 estados e um território e que o salário mínimo é regionalizado. Uma lei, por exemplo, que impede que alguém que tem mais de 50 anos e abaixo de 18 não pode dividir suas férias, porque se imagine que a expectativa de vida... Perspectiva de divisão das férias em até 3 vezes. Hoje a expectativa de vida naquela época, quando foi feita a lei, era uma expectativa de 50 anos, hoje a gente tem 75 anos. Só para a gente abordar modernizar a lei. Me permita, Murilo, só uma coisa que eu acho que é importante colocar. O mundo mudou, é importante que a gente entenda isso. A relação de trabalho na época, se imaginava um empregado da indústria. Como é que você vai resolver o problema do que está acontecendo das novas tecnologias? A lei ela precisa se adaptar ao espírito do tempo, e o tempo mudou. Deputado, eu agradeço a presença do senhor aqui nesse... Foi um mini debate, dá para dizer isso, né? A gente pôde lançar a luz aqui algumas questões, né? A gente vai voltar para a conclusão lá dele também. Deputado Rogério Marinho, o relator dessa reforma trabalhista, 117 pontos, perspectiva de mudança aí na CLT. E em quanto tempo para votar, deputado? Olha, nós o governo esperamos... Temer não tem problema para aprovar, pelo que a gente está vendo. Não, o que está havendo em relação a essa reforma, essa modernização, é uma enorme adesão da base aliada, inclusive deputados que fazem parte da oposição. Porque é um consenso de que é necessário modernizar a legislação e adaptar ao espírito do tempo. E não se tira nenhum direito do trabalhador, nenhum. Eu queria que o senhor apontasse qual é o direito do trabalhador que é retirado. Nenhum. Porque está na Constituição, no artigo 7º, nos seus mais de 30 incisos. Deputado Rogério Marinho, muito obrigado. Bom dia para o senhor, um ótimo feriado.